Orar com sinceridade. Muitas de nossas orações, às vezes, não são sinceras diante das coisas que o Senhor pede para que fazemos. Deve ser com fé. Até onde vai a nossa fé para obtermos algo da parte de Deus? A nossa fé é somente aquela de fogo de palha? Aquela que você toca fogo ali na palha, daqui a pouco o fogo se apaga porque não tem mais combustível, não existe mais palha? Ou a nossa oração é aquela que remove montanhas? É aquela em que verdadeiramente nós acreditamos no Senhor? Para que a oração seja respondida, é necessário sim algumas condições, e a fé é uma das principais delas. É necessário orar com justiça, com obediência, pedindo no nome de Jesus. Não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo. Muitos podem ensinar que podem existir outros advogados pelo qual se pode orar para que Deus responda as nossas orações, mas a palavra do Senhor diz que é somente Jesus Cristo que morreu por mim e por você, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados e assim a gente alcance a vitória, que é a salvação, que é a Jerusalém celestial. Devemos permanecer em Jesus, guardando suas palavras. Abra para nós João 15:7, por gentileza. Vejamos o que João 15:7 vai nos dizer. Essa para mim é uma das principais condições, meus irmãos. Podemos muitas vezes dizer que podemos dizer muitas vezes que há condições adversas que podem fazer com que as nossas orações sejam respondidas, mas a principal delas é que nós estejamos dentro da palavra do Senhor. Porque se a palavra de Deus estiver em nós e nós estivermos na palavra de Deus, automaticamente nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, nós estaremos dentro da vontade dele. Se estamos dentro da vontade dele, aquilo que fomos pedir que é o Pai, automaticamente ele vai nos conceder. Agora tem um detalhe. Ele não nos concede aquilo que desejamos ou pedimos através de nossas orações no nosso tempo. É no tempo dele, é no tempo de Deus. Por quê, pastor? Porque é a soberania de Deus. Não cabe a nós questionarmos: por que Deus não me abençoou agora? Eu estou precisando agora. Porque Deus não me curou agora, não curou meu parente. E aí nós lembramos do exemplo de Lázaro, que estava doente, suas irmãs mandaram chamar Jesus Cristo. E Jesus ainda levou alguns dias para poder chegar lá. E a doença dele, na verdade, era para glorificar o nome do Senhor. Porque foi um grande milagre de ressurreição naquele tempo para o povo que ali vivia. E através daquele milagre, muitas pessoas passaram a servir a Deus, a seguir a Jesus Cristo. Por mais que muitos que estavam ali não estavam completamente por causa de Deus, mas por causa do que Deus podia fazer. Então a gente nota que desde a antiguidade o ser humano estava mais preocupado com a sua reputação e não com a intimidade dele com Deus. Ele não queria saber tanto da presença do Pai. Ele estava mais preocupado com o que o Pai podia dar para ele, com o que o Pai podia fazer com ele, se Deus podia responder ele. Se Deus respondesse, atendesse positivamente, ele era Deus. Se ele não respondesse, aí eu não sigo esse Deus. Mas nós sabemos que se Deus atender nossas orações com sim, Ele é Deus.
Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. E nós o servimos de corpo, alma e espírito. Não servimos a Deus somente pelo fato dele nos conceder algo. Esse não era um servir verdadeiro, de coração quebrantado e contrito, mas é um servir interesseiro. Se Ele me dá, eu sirvo. Se não me der, eu procuro outro. Engano das pessoas achando que existem outros, ou que existe outro Deus. Não existe outro. Só existe Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Nenhum outro Deus existe. Então, se estivermos em Deus e as suas palavras estiverem em nós, pediremos tudo o que fizermos e Deus será feito. Essa para mim é uma das condições, uma das maiores condições para Deus responder nossas orações. É necessário estar na presença de Deus. É necessário conhecer a vontade de Deus através da palavra do Senhor. Por isso, quando tem necessidade de estudarmos a palavra, de lermos a palavra, de buscarmos a Deus através da oração, de louvarmos o Senhor o tempo todo, de estarmos na presença, buscarmos a presença dele através dos cultos, nos cultos, nas orações, em casa, nos cultos familiares. Se nós deixarmos de praticar o que Deus recomenda, daqui a pouco nós vamos estar distantes dos caminhos do Senhor e não vamos saber nem orar. E aí às vezes vamos clamar ao Senhor e Ele não responderá de acordo com a nossa vontade, e aí vamos ficar chateadinhos, entristecidos com Deus. Deus continua sendo Deus. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele e o amemos de corpo, alma e espírito, em primeiro lugar de tudo. Continuando, amados. E as orações não respondidas? Há muitas possibilidades de motivos para não termos respostas de orações. Por vezes, o tempo. Leia para nós Eclesiastes capítulo 3. João, abre para nós em Salmo 66, 18. Miquel, segura um pouquinho a gravação aí.